Bom, Márcio, você sabe que eu sou filha de salgadeira, né? Eu vim de uma família de salgadeira, cresci nesse meio aí, e quando eu decidi empreender de casa, eu já tinha experiência de família, né? Da minha mãe, da minha tia. E eu achei muito interessante descobrir que você, antes de ser o dono dessa grande empresa hoje, foi salgadeiro, é filho de salgadeiro. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua história pra gente, para quem não conhece ainda a sua história. Podemos dizer que a nossa história aqui, que é o mais importante, ela se divide, acho que em 3 atos, assim, né? Eu tenho 44 anos, em 1986, há bastante tempo, a minha mãe começou a fazer salgado em casa. Sim. Mas assim, fez salgado para complementar a renda numa época muito difícil. Uhum. Não sei se a tua história, vocês tiveram fases difíceis, mas a nossa foi bem difícil, né? Se eu disser que a gente passou fome em algum momento, eu tô mentindo, mas a gente tinha dias que comia um negócio chamado grudinho, que era uma água com trigo, um pó royal e sal. Nossa. Quando tinha açúcar, açúcar, né? Então a ideia era complementar a renda, não tinha grandes pretensões, tá? Sim. Meu pai metalúrgico, ganhava muito pouquinho, em 86 as coisas eram muito difíceis, né? E a gente morava uma rua acima da favela, em São Paulo, no bairro do Sapopemba. E ela desceu até a favela porque ela sabia que tinha uma salgadeira que vendia salgados lá na região, vendia bem. Certo. E ela desceu lá e bateu na porta dessa mulher. E a mulher saiu e falou: oi, pois não, quantos salgados você vai querer? Ela falou: não queria salgado, eu queria que você me ensinasse como faz. Porque eu tenho 2 crianças pequenas e tal. A mulher correu com ela de lá: não quero concorrente, tocou minha mãe de lá. E o primeiro salgadinho que ela fez, você imagina que se em 86 tinha YouTube, tinha toda essa facilidade que a gente tem hoje, grupo de salgadeiro, verdade, uma Cláudia ajudando. Verdade. Não tinha, né, Cláudia? Então ela teve que se virar. O que foi o primeiro salgado dela? Usando essa massa do grudinho que eu acabei de falar, ela fez a primeira coxinha como se fosse um bolinho de chuva salgado. Sim. Cortou, botou o frango que ela tinha feito e botou na caixinha de isopor. Eu só tinha 8 anos, não podia vender na rua ainda. Fui vender a partir dos 12. Mas a minha irmã, que era 5 anos mais velha, já saiu vender. E vendeu tudo, Cláudia. Esse grudinho virou uma coxinha. Esse grudinho com frango, gente, vendeu tudo. Depois ela acabou descobrindo como que funcionava, como que produzia a coxinha. Foi melhorando o grudinho. Foi melhorando o grudinho e chegando mais próximo de uma coxinha. Então nós produzimos. E de lá para cá eu diria para você que nesse período de 86 até 2009, que nós fabricamos salgado, deu 23 anos, se não me falha a matemática aqui, neste período nossa vida mudou muito. De quem passou muita dificuldade antes do salgado, a gente começou a comer melhor, a nossa vida melhorou, porque minha mãe virou salgadeira. Então o salgado transformou a nossa vida. Sim. Por isso que eu me preocupo tanto que a Constomac tem que transformar a vida das salgadeiras e dos salgadeiros do Brasil. Verdade. Porque ele fez isso com a minha vida, com a vida da minha família. Era eu, minha mãe, meu pai e a minha irmã, passando toda essa dificuldade. A hora que entrou o salgado tinha fartura, coisa que a gente nunca teve, né? Então a gente produziu salgados até 2009. O interessante, Cláudia, é que a gente passou por todas as fases. Em 86 até 2009, nós passamos pela fase de vender em rua. Eu vendia na rua, numa caixinha de isopor na rua, né, depois dos 12 anos. A minha irmã vendeu na rua. Nós compramos o primeiro carro, uma TL verdinha, para entregar em bares e lanchonete. Então fazia salgado, bolinho de ovo, tudo na mão, obviamente, né? E entregava em bares. Depois foi melhorando, começou a entregar nas lanchonetes e tal, chegando ao ponto que nós fornecemos rede de supermercado. Que legal! A gente forneceu muitas redes de supermercado. Então, podemos dizer que a escola da Constomac, que é a minha escola, a escola da minha família, passou por uma dedicação de muitos anos no salgado, vendendo em caixinha de isopor, em boteco, em lanchonete, em grandes redes de supermercado. Aqui tem uma rede de supermercado que chama Super Mufato, nós atendemos mais de 40 lojas deles. Em 2009 nós encerramos o nosso ciclo de salgadeiros. Sim. E nós nos dedicamos à consultoria, começamos a ensinar aquilo que a gente aprendeu por tentativa e erro de tanto apanhar. Sim, sim. Dedicamos a fazer a consultoria nas fábricas de salgados de quem nos contratava. Em 2011 comecei um trabalho com máquinas de salgados. Fui durante muito tempo o maior revendedor de máquinas de salgados. Então o que seria o revendedor? Eu comprava a máquina, eu botava uma margem e eu vendia. Sim. Eu não fabricava nada. Eu representava uma marca de máquinas para salgados. Que em 2018 nos deu a seguinte informação: olha, nós não vamos ter mais representantes. Nós já éramos o maior representante revendedor de máquinas do Brasil, revendedor, não fabricante.
E eles nos disseram, nós queremos agora fazer venda direta, não vamos ter mais revendedores. E aí a gente chegou a uma decisão que foi a mais importante da nossa vida. Paramos, abandonamos tudo, na época a gente tinha quase 4 mil clientes já, hoje nós temos mais de 10 mil clientes. Sim. Paramos, desistimos, começamos a fazer outra coisa, só sabemos fazer coxinha e máquina de coxinha, não sabemos fazer mais nada, né? Entendemos de máquina porque estamos vendendo, dando treinamento, ensinando, sofrendo com assistência técnica quando acontecia. Nós decidimos fabricar a própria máquina em 18 e 19. Então a Costomac, ó, se você somar 19, 20, 21 e 22, ela está dentro do 4º ano de fabricação de máquinas para salgados. Nós não fabricamos máquinas para outras aplicações, né? Hoje nós somos a maior empresa, a maior fabricação de máquinas para salgados está com a Costomac hoje, não do Brasil, da América Latina. Graças a esse trabalho, essa dedicação, a confiança dos clientes, quando a gente resolveu fabricar, eles confiaram na nossa expertise, eles pensaram assim, Cláudia, eu vou comprar de um salgadeiro que entende de salgado. Verdade. Não é Faz possível, toda a diferença. Tantos anos fazendo salgado, não é possível que nós não aprendemos nada. Ele, durante muitos anos, foi revendedor e eu dava treinamento, você sabe, tem vídeos meus aí dando treinamento, eu dei mais de 1000 treinamentos. Então eu sentia a dor do salgadeiro dando treinamento, eu sentia a dor dele na manutenção, na assistência. Eu só não fabricava antes de 2018, 2019, Cláudio, mas eu fazia tudo pro cliente, eu dava treinamento, eu dava assistência, eu tirava dúvidas, era tudo feito. Aí nós começamos a fabricar e quando a gente lançou a nossa linha de máquina, a gente já lançou pensando naquilo que a gente entendia ser melhor. Vamos fazer uma máquina toda em aço inox, vamos fazer pintada. Porque pintada, talvez essa máquina vai descascar, dar ferrugem, o cliente vai ter o dinheiro dele aos poucos sendo corroído pelo tempo, né? Não vamos trabalhar com engrenagem de plástico, decisão nossa. Não vamos trabalhar com motor inferior, aquele motor que a gente sabe que é para uma aplicação mais leve, não é para uma aplicação de modelador. Mas veio da onde essas concepções? Primeiro da nossa postura, do que a gente entende como valores, e não dinheiro. Mas depois de saber as dores de uma máquina que talvez que pudesse e deveria ser melhorado ao longo do tempo. Então foi isso que a gente fez aqui na Costomac e acreditamos que estamos no caminho certo, muitas coisas para melhorar ainda, para evoluir, mas a Costomac a gente acredita que está no caminho certo. E talvez toda essa identificação com o cuidado com o salgadeiro que a gente vê, muitos reconhecimentos, elogios que a gente recebe, é por conta dessa nossa origem de salgadeiro, que é o que a gente é. Nós somos salgadeiro que fabrica a máquina. Nós não viemos de outras áreas e viemos fabricar máquinas para salgado. A gente era fabricante de coxinha e até hoje a gente fabrica aqui, né? Você viu a nossa câmara fria cheia de salgadinho, que serve para a hora extra dos funcionários, para os funcionários levarem para casa. Então até hoje a gente fabrica os salgadinhos. Alguns dos salgadinhos estão até aqui, né? Mas a gente fabrica até hoje e o cliente que chega aqui na fábrica consome, gosta, pede a receita, a gente dá. Enfim, é uma troca de experiências aí, Cláudia. E hoje está muito mais fácil, né, Márcio, do que no tempo da sua mãe. 86. Verdade. Nossa, e assim, a gente fica até emocionado. Eu me emociono com a sua história de saber que você é um salgadeiro que hoje fabrica equipamentos para nós salgadeiros. Então você entende toda a nossa necessidade, como você mesmo disse, toda a nossa dor, e isso faz um diferencial. É uma empresa que a gente pode confiar que é uma empresa de família de salgadeiro. Então, para mim, isso faz toda a diferença e acredito que para o nosso colega salgadeiro também. Salgadeiro para salgadeiro, eu agradeço muito a parceria e a tua visita à fábrica. Espero que tenha sido produtivo para os nossos colegas salgadeiros do Brasil afora e mundo afora, que tem brasileiro produzindo salgado em várias regiões. Levando a coxinha para todo lugar. É isso aí, legal. Obrigada.